Aprenda a tomar decisões e colocar sua vida em ordem. Qual o preço de não decidir? Você já percebeu quanto tempo e energia se perde quando você adia decisões? Cada escolha que você deixa para depois continua rodando em segundo plano na sua mente, drenando o foco, criando ansiedade e tornando o dia mais pesado. É como se você estivesse carregando uma mochila cheia de pequenas pedras, menos cada uma representando algo que você precisa resolver, mas ainda não resolveu. E quanto mais você posterga, mais pesada essa mochila fica. Não decidir é, na prática, escolher permanecer no mesmo lugar. É permitir que o acaso, o medo ou a indecisão conduzam a sua vida. E esse preço é altíssimo, porque o tempo não para esperar que você esteja pronto. Quando você não decide, outras pessoas decidem por você. As oportunidades passam, e o que poderia ser um passo de crescimento se torna apenas mais um motivo de frustração. Psicologicamente, a indecisão cria um estado de tensão constante. O cérebro fica repetindo as mesmas questões. Faço ou não faço? Escolho ou espero? Excederado? Esse looping mental esgota a energia que você poderia usar para agir. É por isso que muitas pessoas terminam o dia exaustas, mesmo sem terem feito nada de realmente importante. Espiritualmente, não decidir também é perigoso. A Bíblia diz que um homem indeciso é como a onda do mar, levada e agitada pelo vento. Viver assim é ser refém das circunstâncias, em vez de ser guiado por um propósito. Deus nos chama para sermos protagonistas da nossa história, e isso exige coragem para fazer escolhas e assumir o caminho. Mas a boa notícia é que decidir é uma habilidade treinável. Quanto mais você pratica, mais confiante se torna, mais clara fica sua visão e mais leve sua vida se torna. Este vídeo é um convite para aprender a decidir melhor, de forma consciente, e começar a colocar sua vida em ordem de uma vez por todas. Se você assistir até o final, vai entender que não precisa esperar sentir-se 100% seguro para escolher. Vai descobrir que clareza vem antes de coragem, e que o ato de decidir é o que libera energia para agir. E no fim, você será desafiado a dar um passo concreto hoje, ainda hoje, para sair do ciclo de indecisão. A partir de agora, vamos juntos desmontar o caos interno criado pela falta de decisões, entender por que o medo te prende e como é possível dar o próximo passo com confiança. O primeiro movimento é enxergar o caos invisível que a indecisão provoca. O caos invisível da indecisão. Você já sentiu a mente sobrecarregada, como se estivesse sempre pensando em algo, mas sem sair do lugar? Esse é o caos invisível criado pela indecisão. Quando você adia uma escolha, a mente continua tentando resolver o problema, girando como uma roda sem fim. É um processo silencioso, mas exaustivo. Cada decisão não tomada fica aberta como uma aba no navegador mental, consumindo memória, drenando energia e deixando tudo mais lento. Esse acúmulo de decisões pendentes cria ansiedade porque o cérebro busca fechamento. Ele gosta de resolver problemas, de colocar ponto final. Quando isso não acontece, você sente inquietação, cansaço, dificuldade de se concentrar. Pequenas escolhas, como responder uma mensagem, decidir sobre um compromisso ou resolver uma pendência financeira, começam a se acumular e formam uma bola de neve. O resultado é uma sensação de desordem interna, como se tudo estivesse fora de lugar. Psicologicamente, esse estado é chamado de carga cognitiva excessiva. É quando há mais informações e tarefas do que a mente consegue processar ao mesmo tempo. Quanto mais coisas ficam para depois, mais difícil se torna pensar com clareza, porque o cérebro está ocupado tentando lembrar de tudo que precisa ser feito. Isso leva ao estresse e à procrastinação, um ciclo que se autoalimenta. Espiritualmente, esse caos também gera desconexão. Quando a mente está sempre ocupada com o que precisa decidir, fica difícil ouvir a voz interior, perceber a direção de Deus ou sentir paz. É como tentar sintonizar uma música em meio a uma interferência constante. A clareza espiritual nasce em ambientes de ordem, e para isso é preciso fechar ciclos abertos. Identificar esse caos é o primeiro passo para superá-lo. Faça uma varredura mental. O que está pendente? Quais decisões você tem adiado? Quais escolhas estão te tirando o sono? Colocar essas coisas no papel ajuda a esvaziar a mente e recuperar o foco. Quando você vê de forma concreta o que está aberto, fica mais fácil organizar prioridades
iniciar um movimento de decisão. E é nesse ponto que descobrimos que o maior obstáculo não é a falta de opções, mas o medo que acompanha cada escolha. É esse medo que vamos explorar no próximo passo, entendendo de onde ele vem e como podemos treiná-lo para que não paralise a nossa vida. Entendendo o medo, de escolher. A razão pela qual muitas decisões ficam paradas não é falta de tempo ou de oportunidade, mas o medo que vem junto com elas. O medo de escolher é, na verdade, o medo de perder. Cada vez que você diz sim para um caminho, está dizendo não para vários outros. E é aí que surge a ansiedade. A mente começa a projetar todos os possíveis cenários, tentando prever qual é o menos doloroso, qual traz menos risco de arrependimento. Esse medo tem raízes profundas, ele se conecta às experiências passadas em que você errou, foi criticado ou sofreu consequências dolorosas. Para evitar sentir aquela dor de novo, o cérebro cria mecanismos de autoproteção. Adiar, evitar, procrastinar. É uma estratégia inconsciente para fugir do desconforto, mas que mantém você preso no mesmo lugar. Psicologicamente, esse é o efeito da aversão à perda. Estudos mostram que sentimos mais dor ao perder algo do que prazer ao ganhar algo de valor equivalente. É por isso que, diante de uma decisão, o medo de escolher errado pesa mais do que a esperança de escolher certo. Esse peso emocional nos faz preferir não decidir, como se isso pudesse nos proteger. Mas não decidir também tem um custo, e muitas vezes é o mais alto. Espiritualmente, o medo de escolher pode se transformar em uma forma de desconfiança de si mesmo, e até de Deus. Você começa a acreditar que não é capaz de ouvir a direção certa, ou que Deus pode não estar falando com você. Esse pensamento mina a fé e cria um círculo de insegurança. Quanto mais você adia, mais distante sente a resposta e mais difícil fica decidir. Reconhecer esse medo é o primeiro passo para desarmá-lo. Dê nome a ele. Tenho medo de me arrepender, tenho medo de decepcionar alguém, tenho medo de perder tempo. Quando você traz esse medo à luz, ele deixa de ser um monstro invisível e se torna algo que pode ser trabalhado. E a boa notícia é que esse medo pode ser treinado. Assim como o corpo ganha resistência quando é exposto ao esforço, a mente ganha confiança quando pratica decisões. Mas antes de agir, é preciso um elemento essencial: clareza. É ela que organiza o caos, ilumina o caminho e dá a base para que a coragem apareça. É sobre isso que vamos falar no próximo passo. Clareza antes de coragem. Muitas pessoas esperam sentir coragem para finalmente tomar uma decisão. Elas acreditam que primeiro precisam eliminar o medo, ganhar confiança, sentir-se prontas. Mas a verdade é que a coragem não é o ponto de partida, menos ela é consequência da clareza. É quando você enxerga com nitidez o que é importante, o que precisa ser feito e por que precisa ser feito, o medo continua lá, mas perde o poder de te paralisar. Clareza é como acender uma luz em um quarto escuro. Quando tudo está no escuro, você se move devagar, com receio de tropeçar, mas quando a luz se acende, você ainda pode estar cansado ou até com medo de se machucar, mas agora você sabe para onde ir. É essa visão que dá força para o próximo passo. Psicologicamente, a falta de clareza é um dos maiores fatores de paralisia. Quando a mente está confusa, ela entra em estado de sobrecarga e prefere não agir. Mas quando você separa o que é essencial do que é acessório, o caminho começa a se desenhar e a ansiedade diminui. Para ganhar clareza, é preciso parar e refletir. Pergunte-se: o que realmente está em jogo nesta decisão? Quais são os possíveis cenários? O que está alinhado com os meus valores e objetivos de vida? Muitas vezes, colocar essas respostas no papel já traz um alívio imediato, porque organiza os pensamentos e revela o que antes parecia caótico. Espiritualmente, clareza vem de alinhamento. Quando você busca direção em oração, medita sobre princípios que considera verdadeiros e se reconecta com o que acredita, a confusão interna começa a se dissipar. Você entende que não precisa decidir com base no medo, mas com base naquilo que reflete quem você quer ser. Uma prática simples para buscar clareza é imaginar o futuro depois da decisão tomada. Pergunte-se: como vou me sentir daqui a 1 ano se continuar como estou e se escolher mudar? Esse exercício ajuda a perceber que o preço de permanecer parado
pode ser maior do que o preço de agir. Quando a clareza chega, a coragem se torna mais natural. Não porque o medo desaparece, mas porque você tem uma razão maior para enfrentá-lo. E esse é o momento perfeito para dar o próximo passo. Identificar quais são os valores e prioridades que vão servir de bússola para todas as escolhas que você fizer a partir de agora. Descobrindo o eixo da vida. Tomar decisões consistentes fica quase impossível quando você não sabe o que realmente é importante para você. É como tentar navegar sem bússola, menos cada onda ou vento muda a direção do barco. Para decidir bem, você precisa descobrir o seu eixo. Aquilo que serve como ponto fixo que orienta suas escolhas e mantém sua vida alinhada, mesmo quando tudo ao redor parece caótico. O eixo da vida é formado pelos seus valores e prioridades mais profundos. São as coisas que você considera não negociáveis. O que dá sentido às suas escolhas e te mantém fiel a quem você é. Quando esse eixo está claro, você consegue dizer sim para o que está alinhado e não para o que apenas rouba sua energia. Muitas pessoas vivem reagindo ao que aparece, oportunidades, convites, pressões externas. Sem perceber, acabam tomando decisões para agradar os outros, evitar conflitos ou seguir o que parece certo aos olhos de todos. Mas isso gera uma vida desconectada, porque não está enraizada no que faz sentido para você. Descobrir o eixo é voltar ao centro, é decidir de acordo com o que constrói a vida que você deseja viver. Psicologicamente, ter clareza de valores serve como um atalho para decisões mais rápidas. Em vez de ficar avaliando cada possibilidade do zero, você passa a perguntar: isso está alinhado com quem quero ser? Isso contribui para a vida que quero construir? Essa pergunta funciona como um filtro e reduz a sobrecarga mental. Espiritualmente, o eixo é o lugar onde você se alinha com Deus e com um propósito maior para a sua vida. É buscar direção não apenas na lógica, mas também na oração, na reflexão, naquilo que traz paz ao coração. Quando você descobre o eixo, as decisões deixam de ser apenas escolhas racionais e passam a ser respostas conscientes ao que você sente ser sua missão. Para encontrar esse eixo, faça uma lista do que realmente importa. Relacionamentos essenciais, propósito de vida, saúde, fé, crescimento pessoal. Pergunte-se: do que eu não abriria mão? O que dá sentido ao meu esforço diário? O que me faria olhar para trás no futuro e sentir orgulho de ter vivido? As respostas a essas perguntas formam a base que vai sustentar suas próximas escolhas. Com esse eixo definido, você começa a eliminar o que é supérfluo e a focar no que realmente importa. Isso nos leva ao próximo passo: aprender a arte de escolher o essencial e liberar espaço para uma vida mais simples e ordenada. A arte de escolher o essencial, depois de descobrir o seu eixo de vida, chega o momento de fazer algo que exige coragem. Escolher o que realmente é essencial e deixar de lado o que não. Esse é um dos pontos mais libertadores e também mais desafiadores de todo o processo, porque para viver com clareza, você vai precisar aprender a dizer não para muitas coisas boas, para poder dizer sim para o que é realmente importante. A vida moderna nos oferece mais opções do que podemos administrar. O resultado é uma agenda cheia, uma mente sempre ocupada e uma sensação de que nunca há tempo suficiente. Mas nem tudo precisa estar na sua lista. Escolher o essencial é fazer uma triagem cuidadosa. O que contribui para a vida que quero construir. O que me aproxima dos meus valores. O que está apenas ocupando espaço. Psicologicamente, esse processo reduz a fadiga de decisão. Quanto mais opções você precisa analisar, mais cansado o cérebro fica e mais provável é que você procrastine ou tome decisões impulsivas. Quando você simplifica, cria um sistema mais leve, no qual cada escolha se torna mais clara e rápida. Espiritualmente, essa arte de selecionar o essencial é também um ato de fé. É confiar que não é necessário abraçar tudo, que não é preciso viver sobrecarregado para ser produtivo, que é possível descansar mesmo quando nem tudo está feito. É permitir que Deus mostre o que é prioridade e o que pode ser deixado para trás na prática. Escolher o essencial significa revisar compromissos, cortar excessos, reorganizar a agenda e se permitir viver com mais foco. Significa deixar de lado projetos que não têm sentido, conversas que drenam energia, hábitos que não constroem nada, e ao mesmo tempo significa abrir espaço para o que traz vida,
relacionamentos saudáveis, crescimento pessoal, tempo de descanso, tempo de conexão com Deus. Esse movimento gera uma sensação de leveza quase imediata. Você passa a olhar para o dia com mais propósito e menos pressa, porque cada coisa que faz está alinhada com algo maior. O excesso dá lugar ao significado. Quando o essencial está definido, você se torna mais consciente do impacto que cada pequena escolha tem. E é exatamente sobre isso que vamos falar a seguir. Como as microdecisões, menos aquelas que parecem insignificantes, são as que mais moldam a direção da sua vida. O peso das microdecisões. Quando pensamos em mudar de vida, costumamos imaginar grandes viradas. Trocar de carreira, mudar de cidade, terminar ou iniciar um relacionamento. Mas na prática são as pequenas escolhas do dia a dia que moldam o rumo da nossa vida muito mais do que os grandes eventos. Essas microdecisões, o que você assiste, o que você come, como você reage a uma mensagem, quanto tempo passa nas redes sociais, vão pouco a pouco desenhando a direção da sua história. Cada decisão é uma semente plantada. Mesmo aquelas que parecem insignificantes, têm consequências. Escolher adiar um projeto uma vez pode parecer irrelevante, mas quando se torna um hábito, cria um padrão de procrastinação que afeta toda a vida. Da mesma forma, escolher se levantar cedo um dia parece algo pequeno, mas quando repetido gera disciplina, energia e produtividade. Psicologicamente, essas microdecisões elas formam trilhas neurais. Cada vez que você repete um comportamento, está reforçando uma conexão no cérebro. É como pisar sempre no mesmo caminho de grama. Com o tempo, ele se torna uma trilha bem marcada. Quando as decisões são conscientes, essas trilhas te levam para o lugar certo. Quando são automáticas e baseadas em medo ou impulsividade, você acaba criando rotas que te afastam de onde quer chegar. Espiritualmente, essas pequenas escolhas são testes de fidelidade e alinhamento. Não são apenas as grandes decisões que revelam quem você é, mas também as discretas, aquelas que ninguém vê. Escolher, agir com integridade, manter a palavra, priorizar o que traz vida a menos, Tudo isso vai construindo uma identidade sólida. Por isso, é essencial prestar atenção às escolhas cotidianas. Pergunte-se, essas pequenas decisões estão me aproximando ou me afastando da vida que desejo? Estão construindo a pessoa que quero me tornar ou me deixando preso na mesma versão de sempre? Quando você começa a enxergar o poder das microdecisões, percebe que a mudança começa agora, no próximo pequeno passo. E é aqui que entra um ponto poderoso. Aprender a ouvir as vozes internas que influenciam essas decisões, para que você não seja guiado apenas pelo medo ou pelo impulso. É sobre isso que vamos falar no próximo passo. A mente como mesa de conselho. Dentro de você, existem várias vozes disputando espaço. Há a voz da razão, que busca lógica e segurança. Há a voz da emoção, que reage ao que sente no momento. Há a voz do medo, sempre tentando evitar riscos. Há a voz da fé, lembrando que é possível confiar no que ainda não se vê. Tomar decisões conscientes exige aprender a ouvir todas essas vozes, menos uns, mas sem permitir que apenas uma delas, especialmente a do medo, domine a reunião. Imagine sua mente como uma mesa de conselho. Ao redor dela estão esses conselheiros internos, cada um trazendo sua opinião. Quando você não está consciente desse processo, uma voz tende a se sobrepor às outras, geralmente a mais alta, que quase sempre é a do medo. Ela começa a gritar: vai dar errado, você vai se arrepender, melhor não tentar. E no meio do barulho você acaba obedecendo a esse conselho sem perceber que ignorou todas as outras vozes. Psicologicamente, esse processo é conhecido como diálogo interno. Ele é responsável por grande parte do que sentimos e fazemos. Tornar-se consciente dele é o primeiro passo para recuperar o controle. Em vez de aceitar o que a mente diz como verdade absoluta, você passa a observar de onde vem esse pensamento. Ele é racional? Ele está me protegendo ou me paralisando? Espiritualmente, essa mesa de conselho é também o lugar onde você pode trazer Deus para a conversa. Ao orar, você convida uma perspectiva mais alta para participar da decisão. Muitas vezes, esse ato simples traz calma e clareza, porque tira o peso de decidir sozinho e abre espaço para uma direção mais sábia. Praticar esse exercício de consciência ajuda a equilibrar as vozes. A razão oferece dados, a emoção mostra o que é significativo para você,
A fé lembra que o impossível também pode acontecer. E quando o medo tenta dominar, você pode agradecê-lo por tentar te proteger. Mas explicar que quem vai dar a palavra final é você, alinhado com o que acredita ser certo. Essa imagem mental muda completamente a forma como você toma decisões. Em vez de reagir de forma impulsiva ou de se paralisar, você se torna o líder dessa reunião interna. E a partir desse lugar de liderança, é possível agir mesmo quando não se tem todas as garantias. É exatamente sobre isso que vamos falar no próximo passo. Decidir sem esperar a certeza absoluta. Decidir sem garantias. Um dos maiores bloqueios para tomar decisões é a busca por certeza absoluta. Esperamos ter todas as informações, todos os cenários previsíveis e todas as garantias de que a escolha será perfeita. Mas essa garantia simplesmente não existe. Toda decisão envolve risco, e é justamente por isso que decidir é um ato de coragem. A vida real é cheia de variáveis que não podemos controlar. Se você esperar até que tudo esteja claro, provavelmente vai perder o momento certo de agir. Em muitas situações, a decisão vem antes da clareza total, e é justamente a ação que traz novas informações e abre caminhos que não poderiam ser vistos antes. Psicologicamente, essa busca por garantia total é o que alimenta a procrastinação. O cérebro acredita que adiando vai se sentir mais preparado no futuro, mas o que acontece é o contrário. Quanto mais você adia, mais ansioso fica e mais difícil se torna agir. A mente começa a criar cenários catastróficos e a decisão que antes parecia simples vira um gigante impossível de enfrentar. E espiritualmente, decidir sem garantias é um exercício de fé. É confiar que Deus vai iluminar o caminho enquanto você anda, e não antes. É acreditar que Ele pode usar até os seus erros para te conduzir para o lugar certo. Grandes homens e mulheres de fé nunca tiveram todas as respostas antes de começar. Eles deram o primeiro passo, e a cada novo movimento receberam direção. Tomar decisões sem garantias também é um treino de maturidade emocional. Significa aceitar que você pode errar, que nem tudo vai sair como esperado, mas que é possível ajustar a rota. Essa disposição para se movimentar e aprender no processo é o que diferencia quem constrói uma vida alinhada de quem permanece paralisado. Na prática, você pode começar escolhendo deliberadamente agir mesmo quando sente incerteza. Escolha algo que está pendente há semanas e decida agora. Dê o primeiro passo, mesmo que seja pequeno. Muitas vezes, só depois de agir você terá a clareza que esperava antes. E uma vez que você experimenta essa liberdade, descobre um poder ainda maior, o de agir rápido quando tem clareza, antes que o medo volte e tente te prender. Esse é o próximo passo da nossa jornada. O poder de decisões rápidas e alinhadas. Existe um momento em que a clareza chega. Você sente no corpo, percebe no coração, sabe que é a direção certa, mas se você não agir rápido, o medo volta. A mente começa a questionar e o impulso de ação se perde. Decisões rápidas, não impulsivas, mas alinhadas ao seu eixo e aos seus valores, são poderosas porque aproveitam esse momento de clareza antes que a dúvida retorne. Quando você demora demais para agir, crie espaço para que o medo reconstrua suas objeções. Ele começa a apresentar argumentos. Lembra você de experiências ruins do passado e cria um excesso de análises que paralisam. Essa é a famosa paralisia por análise. Pensar tanto nas opções que você acaba não escolhendo nenhuma. Psicologicamente, decisões rápidas reduzem o desgaste mental. O cérebro consome muita energia para manter opções abertas. Quanto mais rápido você fecha uma decisão, mais energia sobra para executar. E quanto mais você pratica esse processo, mais confiante se sente para agir na próxima vez, criando um ciclo positivo de autoconfiança. Mas é importante destacar: decisões rápidas não são decisões apressadas. A velocidade vem da clareza prévia. Quando você sabe o que é essencial, o que está alinhado ao seu propósito, não precisa perder dias ou semanas pensando. Você simplesmente decide, porque a resposta já está clara dentro de você. Espiritualmente, agir no tempo certo é sensibilidade. Há portas que se abrem por um período limitado e exigem resposta imediata. A procrastinação pode significar perder oportunidades que não voltarão.
Quando você sente paz e convicção em uma direção, é hora de se mover. É como plantar uma semente na estação certa, menos se você esperar demais. O solo pode não estar mais fértil. Essa prática de agir rápido quando há clareza cria um ritmo de vida mais leve. Você passa a confiar mais em si mesmo, a carregar menos peso mental e a experimentar mais resultados, porque cada decisão concluída libera energia para a próxima. E, quando você ainda não tem certeza, existe uma estratégia valiosa para reduzir o medo de errar e testar possibilidades sem compromissos irreversíveis, o que chamamos de teste de vida real. Esse é o próximo passo da nossa jornada. A prática do teste de vida real. Um dos maiores bloqueios para tomar decisões é o medo de errar de forma irreversível. Mas existe uma forma de reduzir esse peso e transformar a decisão em algo mais leve, os testes de vida real. Em vez de esperar até ter certeza absoluta, você pode experimentar um caminho em escala reduzida, validando aos poucos se ele faz sentido para você. Essa prática tira a pressão de precisar acertar de primeira e te dá liberdade para aprender enquanto age. Imagine que você está em dúvida sobre iniciar um novo projeto, mudar de carreira ou se engajar em um relacionamento. Em vez de dar um passo radical de uma só vez, você pode criar pequenos experimentos, conversar com pessoas que já trilharam esse caminho, fazer um curso introdutório, assumir uma tarefa teste, experimentar uma rotina parecida. Esses movimentos menores dão informações reais, muito mais úteis do que passar semanas apenas pensando. Psicologicamente, essa abordagem reduz a ansiedade, porque você sai do mundo das hipóteses e entra no mundo da experiência. A mente para de criar cenários imaginários e passa a trabalhar com dados concretos. Eu tentei e gostei. Eu tentei e não me identifiquei. Esse feedback imediato ajuda a refinar o caminho, tornando as decisões mais conscientes e seguras. Espiritualmente, o teste de vida real é também um passo de fé. É como colocar o pé na água antes de atravessar o rio. Não é o mergulho completo, mas é o começo. Essa atitude mostra que você está disposto a se mover e dá espaço para que Deus direcione no percurso. Muitas vezes, a confirmação não vem antes da ação, mas no meio dela, essa prática também treina o desapego ao resultado. Você aprende que não precisa acertar sempre, que pode mudar de ideia sem culpa. Isso cria flexibilidade mental e emocional, algo essencial para manter a vida em ordem a longo prazo. Quando você adota o hábito de testar antes de decidir definitivamente, o medo perde força porque entende que não se trata de um compromisso eterno, mas de um passo exploratório. E caso o teste mostre que o caminho não é o certo, você ganha a liberdade de mudar de rota menos o que nos leva ao próximo passo, onde vamos falar sobre como ajustar decisões sem culpa e com sabedoria. Quando mudar de rota é sabedoria. Existe um equívoco muito comum sobre decisões, acreditar que, uma vez tomada, ela precisa ser seguida até o fim, custe o que custar. Mas decisões não são sentenças definitivas, são pontos de partida. E maturidade é entender que mudar de rota não é fracasso, é inteligência. Ajustar o caminho faz parte do processo de construir uma vida em ordem. Muitas pessoas insistem em continuar em um trabalho, em um projeto ou até em um relacionamento apenas porque já investiram tempo e energia, mesmo quando já perceberam que aquilo não faz mais sentido. Isso é o que os psicólogos chamam de falácia do custo afundado. A tendência de continuar em algo só porque já se gastou muito com aquilo, ignorando que seguir adiante só vai gerar mais desgaste. Mudar de rota exige coragem, porque implica admitir que a decisão anterior não era a melhor, ou que ela fez sentido por um tempo, mas deixou de fazer. Mas esse é um passo de liberdade, quando você se permite recalcular a trajetória, recupera energia e abre espaço para novas oportunidades. É como um navegador de GPS que ajusta o caminho quando você erra a rua. O objetivo continua o mesmo, mas a rota pode mudar. Espiritualmente, ajustar o caminho também é sinal de sensibilidade. Deus pode usar as circunstâncias para mostrar que algo precisa ser mudado. Resistir a esses sinais é permanecer em um lugar que já não é mais o seu. Obedecer ao convite de mudança pode significar abrir mão do que é confortável, mas garante que você continue caminhando na direção do seu propósito. Na prática, mudar de rota pode ser simples. Cancelar um compromisso que não está mais alinhado,
desistir de um projeto que não tem mais sentido, pedir ajuda para encontrar uma solução melhor. O importante é não se sentir preso ao e se ou ao medo de julgamento. As pessoas mais realizadas são aquelas que têm flexibilidade para se adaptar quando a vida muda. Quando você entende que é permitido ajustar, que é sábio recalibrar quando necessário, a pressão de decidir diminui. Você para de buscar a escolha perfeita e passa a buscar a escolha possível, menos aquela que faz sentido agora. Com a consciência que você tem hoje. E depois de ajustar a rota, chega o momento de colocar a vida em ordem de forma prática, organizando cada área para que tudo esteja alinhado com as novas decisões. Esse será o nosso próximo passo. Organizando as áreas da vida. Tomar decisões se torna muito mais fácil quando você consegue ver a vida como um todo e não como partes desconexas. Uma mente desorganizada leva a escolhas desordenadas. É por isso que um passo fundamental para colocar a vida em ordem é mapear suas áreas principais e dar a cada uma delas um lugar claro na sua atenção. Comece dividindo sua vida em áreas essenciais, trabalho ou carreira, relacionamentos, saúde física e emocional, espiritualidade, finanças, crescimento pessoal e lazer. Ao colocar essas áreas no papel, você cria uma espécie de painel de controle que permite identificar quais partes estão equilibradas e quais estão precisando de atenção. Muitas vezes, a sensação de caos ela vem de uma única área que está desorganizada, mas que acaba contaminando todas as outras. Psicologicamente, esse processo é chamado de externalização. Quando você tira os problemas da cabeça e os coloca em um formato visível, a mente relaxa e se sente mais capaz de lidar com eles. Você deixa de sentir que tudo está confuso e passa a ter uma visão clara de onde deve focar. E espiritualmente, esse ato de organizar é também uma forma de mordomia menos cuidar do que foi confiado a você. Quando você decide colocar cada área em ordem, está dizendo que não vai viver no piloto automático, mas de forma intencional. Essa atitude honra seu tempo, seus relacionamentos e o propósito para o qual você foi criado. Depois de identificar as áreas, faça uma rápida avaliação de cada uma. Em que ponto estou hoje? O que precisa mudar? Qual decisão simples eu poderia tomar agora para melhorar essa área? Não é necessário resolver tudo de uma vez. Menos o objetivo é criar consciência e iniciar um movimento de transformação. Quando você vê sua vida organizada de forma clara, é como se colocasse as peças de um quebra-cabeça no lugar. O que parecia impossível de resolver começa a ganhar forma. E para manter essa ordem ao longo do tempo, é preciso criar um hábito, revisar essas áreas regularmente, tomar decisões pequenas antes que os problemas se acumulem. É disso que vamos falar no próximo passo. Como criar um ritual diário de decisão para manter a vida fluindo, criando um ritual diário de decisão. Tomar decisões importantes de tempos em tempos não é suficiente para manter a vida em ordem. O segredo está na constância, na prática de escolher conscientemente todos os dias. Criar um ritual diário de decisão é como fazer uma higiene mental. Você evita que pequenos problemas se acumulem, mantém clareza e impede que o caos volte a dominar. Esse ritual não precisa ser longo ou complicado. Pode começar com 5 minutos, no início ou no fim do dia. O objetivo é revisar mentalmente ou no papel as áreas da sua vida e perguntar o que precisa de atenção hoje. Há algo que estou adiando? Qual é a escolha mais importante que posso fazer agora para avançar um pouco mais? Esse simples exercício evita que decisões fiquem represadas e depois se tornem urgentes ou pesadas demais. Psicologicamente, essa prática reduz a sobrecarga cognitiva e aumenta a sensação de controle. Quando você decide de forma antecipada o que vai fazer, o cérebro entra em modo de execução, não de dúvida. Isso economiza energia mental e diminui a ansiedade ao longo do dia, porque você já começou com uma direção clara. Espiritualmente, esse ritual é um momento de alinhamento. É quando você pode orar, meditar, pedir sabedoria para escolher bem e agradecer pelas decisões do dia anterior que deram frutos. Esse tempo de conexão ajuda a trazer paz, mesmo em meio a dias desafiadores, e fortalece a confiança de que você está caminhando na direção certa. Um bom ritual de decisão inclui 3 etapas: refletir sobre o que foi feito, escolher conscientemente o que será feito e celebrar o progresso
mesmo que pequeno. Essa celebração é fundamental, porque treina o cérebro a associar o ato de decidir a uma sensação positiva. Aos poucos, você deixa de ver decisões como fardos e começa a enxergá-las como oportunidades de crescimento. Quando esse hábito se torna parte da rotina, sua vida fica mais leve e ordenada. Você se sente no controle, mesmo quando enfrenta situações inesperadas, porque já tem o costume de ajustar o rumo diariamente. E é esse estado de presença e ação constante que prepara o terreno para o passo final. Compreender que sua vida está esperando a sua escolha e que o momento de agir é agora. Sua vida espera a sua escolha. Chegou o momento mais importante desta jornada. Você entendeu o preço da indecisão, enxergou o caos que ela cria, reconheceu o medo que tenta te paralisar e descobriu como buscar clareza, alinhar valores, escolher o essencial e manter sua vida organizada. Agora existe apenas uma coisa entre você e a transformação que deseja viver, a sua decisão. A vida não espera. Cada dia que passa é um dia a menos para construir a história que você sonha. Não decidir é deixar que outras pessoas ou acaso decidam por você. É entregar a direção do seu destino a forças que não têm o mesmo cuidado e a mesma intenção que você tem. E você não foi criado para viver como passageiro, você foi chamado para ser protagonista da sua própria jornada. Psicologicamente, esse é o momento em que o cérebro precisa de um comando claro. Decidir libera energia mental, reduz a ansiedade e cria um estado de ação. Mesmo que a decisão ainda traga incerteza, ela dá uma sensação de controle e propósito. É como abrir uma porta e deixar o ar circular depois de muito tempo preso. Espiritualmente, decidir é um ato de fé. É dizer, eu confio que Deus vai me guiar. Mesmo que eu ainda não veja o caminho completo, é declarar que você não vai mais viver à mercê do medo ou da indecisão, mas vai dar passos alinhados com o propósito que Ele tem para a sua vida. E lembre-se, não é preciso resolver tudo de uma vez. A vida muda com uma decisão de cada vez. Uma escolha feita hoje pode ser o início de um novo ciclo. Pode ser o começo da liberdade, da ordem, da vida com mais sentido que você deseja. Este é o seu convite. Escolha algo hoje. Pode ser um ajuste simples, uma conversa que precisa acontecer, um sim ou um não que você tem adiado. Faça algo que prove para você mesmo que está no comando. O poder da mudança está em suas mãos. Seja qual for a decisão que você precisa tomar, que este seja o dia em que você escolhe se mover. O dia em que você decide que não vai mais adiar o que é importante. O dia em que você se compromete com a vida que deseja construir, a sua vida está esperando sua escolha menos. E o melhor momento para começar é agora.